Em setembro de 1989, um grupo de pesquisadores registrou uma imagem no condado de Elko, no nordeste de Nevada. A fotografia mostra o leito de Suzy Creek. O que se vê ali é cascalho nu, uma linha de água fina e turva, e absolutamente nenhuma vida. O solo ao redor exibe a cor cinza da poeira estéril. 14 anos depois, em 2003, um pequeno grupo de roedores cruzou as fronteiras daquela mesma propriedade privada, sem qualquer convite ou programa de reintrodução governamental. Caminharam sobre o riacho seco e começaram a trabalhar usando apenas lama e galhos. Uma década se passou. Entre 2011 e 2015, a região de Nevada enfrentou uma das secas históricas mais severas do último século. Naquela altura, todos os fazendeiros vizinhos gastavam milhares de dólares transportando caminhões-pipa com água apenas para manter o gado vivo sobre a pastagem esturricada. Mas dentro da fazenda Maggie Creek, o cenário desafiava a realidade. Suzy Creek apresentava piscinas de água escuras e profundas, salgueiros densos e uma planície de inundação verdejante. A vegetação estava tão viva que aves aquáticas faziam ninhos em habitats que não existiam ali há 30 anos. Enquanto o deserto ao redor queimava e secava, aquele pedaço de terra produzia água. Como um riacho morto no meio do deserto, se tornou o único ponto verde visível do espaço durante uma seca catastrófica. A resposta revela que a crise hídrica que ameaça o oeste americano não é, fundamentalmente, uma crise climática. É uma crise de remoção biológica que começou há 400 anos, cujos efeitos foram completamente diagnosticados de forma errada desde então. Antes da chegada dos colonizadores europeus, entre 60 e 400 milhões de castores ocupavam a América do Norte. Esses animais mantinham e protegiam cerca de 777 mil quilômetros quadrados de áreas úmidas, uma extensão territorial maior do que toda a Península Ibérica. Essa gigantesca rede de água não desapareceu por causa de longos ciclos de aquecimento ou escassez de chuvas. Ela escorreu e sumiu no espaço de poucas gerações, porque as barragens que seguravam o fluxo dos rios foram destruídas e nunca mais foram reconstruídas. O castor americano é o maior roedor do continente, com espécimes adultos pesando entre 16 e 32 quilos. No entanto, tratá-los apenas como construtores de represas ignora a física por trás de suas ações. Eles são engenheiros hidrológicos. Uma única família de castores possui a capacidade técnica de transformar a dinâmica hídrica de uma bacia hidrográfica inteira no período de uma única estação. A mecânica do processo funciona com precisão matemática. Uma barragem de castores eleva o nível da água a montante da estrutura. A água represada perde velocidade, recua em relação ao canal principal e se espalha lateralmente, inundando a planície ao redor. Quando a água se move de forma lenta sobre o solo coberto de vegetação, ela deixa de correr rapidamente em direção ao oceano e começa a infiltrar-se verticalmente na terra. Essa infiltração contínua recarrega diretamente o aquífero subterrâneo localizado abaixo do vale. O que a maioria das pessoas não compreende é que os castores não armazenam água na superfície, exposta ao sol. Eles a armazenam debaixo da terra, nas rochas e sedimentos porosos da planície de inundação, onde a evaporação solar não consegue alcançá-la. Durante os meses de agosto e setembro, muito depois que a água do derretimento das neves da primavera já desapareceu, o aquífero cheio libera o líquido de forma lenta e constante de volta para o leito do rio. Um riacho sem castores funciona como uma vala isolada, cavada profundamente abaixo do nível de sua planície. Um riacho com castores está conectado à sua terra. Essa conexão subterrânea representa a diferença exata entre um córrego que seca completamente no início do verão e um que flui límpido e frio até o outono. Em Nevada,
Essa diferença biológica significou a fronteira exata entre a sobrevivência financeira de uma operação pecuária e a falência total de uma propriedade rural. Antes do início da exploração comercial, o continente norte-americano funcionava como uma imensa esponja hidrológica. Os relatos dos primeiros exploradores europeus descrevem vales onde era quase impossível caminhar em linha reta. Rios não eram canais únicos e definidos. Eram labirintos de canais secundários, pântanos interligados e florestas inundadas que se estendiam por quilômetros além das margens principais. Em regiões como o Vale Central da Califórnia ou as bacias de Nevada, a água permanecia na paisagem durante o ano inteiro. Milhões de aves migratórias utilizavam essas áreas úmidas como pontos de parada, enquanto peixes como a truta da frente fria prosperavam em águas profundas, protegidas do sol escaldante de verão, pela sombra de salgueiros e pela constante alimentação de fontes subterrâneas. Esse ecossistema autorregulado funcionava perfeitamente há milhares de anos, sustentado pelo trabalho silencioso de centenas de milhões de roedores. A destruição desse equilíbrio não ocorreu por maldade, mas pela lógica implacável da eficiência comercial e da moda europeia. No século XVII, a Europa descobriu que os pelos subjacentes da pele do castor eram um material perfeito para a fabricação de feltro de alta qualidade. Esse feltro era moldado na forma de chapéus de abas largas, que se tornaram o maior símbolo de status social, riqueza e prestígio na sociedade europeia. O que se seguiu foi uma das operações extrativistas mais sistemáticas e geograficamente devastadoras da história humana. Grandes corporações comerciais, como a Companhia da Baía de Hudson, transformaram a caça ao castor em uma indústria de precisão técnica. Apenas entre os anos de 1853 e 1877, essa única empresa exportou quase 3 milhões de peles de castor para a Inglaterra. O modelo de negócios baseava-se em estabelecer postos de troca avançados no interior dos territórios selvagens. Com o tempo, a infraestrutura criada ao redor desses pontos de comércio de peles cresceu e deu origem a grandes metrópoles modernas, como Montreal, Detroit e St. Louis. Cidades inteiras foram fundadas sobre o capital gerado pela remoção sistemática do animal que controlava a hidrologia do continente. Por volta de 1900, a população que outrora passava dos 100 milhões estava reduzida a apenas 100 mil indivíduos sobreviventes, isolados em refúgios remotos. O desaparecimento dos castores desencadeou uma reação em cadeia invisível que alterou a geologia das bacias hidrográficas. Sem os animais para realizar a manutenção diária das barragens com lama e galhos, as estruturas começaram a romper-se sob o peso das cheias da primavera. Quando as represas quebraram, a água acumulada não encontrou barreiras e ganhou velocidade. Esse fluxo acelerado e concentrado começou a cavar o fundo dos rios, um processo geológico destrutivo conhecido como incisão do leito. Em vez de se espalharem pelas planícies, os rios transformaram-se em valas profundas e estreitas, com margens verticais de terra nua. O leito do rio desceu vários metros abaixo do nível original do vale. A consequência direta foi o isolamento completo da planície de inundação. A água que antes se expandia lateralmente para umedecer o solo, agora corria reta e rápida para longe, funcionando como um dreno eficiente. Sem a inundação lateral, a recarga dos aquíferos cessou imediatamente. O nível do lençol freático despencou. O solo ao redor dos rios secou de cima para baixo, provocando a morte das florestas de salgueiros e dos prados úmidos. Bilhões de litros de água que antes ficavam estocados no subsolo evaporaram ou escoaram de forma definitiva. O que a maioria dos fazendeiros e cientistas do século XX consideravam um riacho natural do oeste, era, na verdade, um ecossistema profundamente degradado, privado de seu engenheiro hidrológico há mais de um século.
Essa alteração drástica cobrou um preço econômico altíssimo da pecuária tradicional. À medida que o lençol freático baixava, as pastagens naturais que alimentavam os rebanhos perdiam produtividade. O capim verde dava lugar a arbustos secos e invasivos, adequados apenas para o deserto. Os rios tornaram-se sazonais. Transformavam-se em torrentes violentas, cheias de lama durante o degelo, e secavam completamente em julho. Fazendeiros viram-se presos em uma armadilha ecológica e financeira. Para manter a produtividade, investiam somas altíssimas em obras de engenharia civil, como canais de concreto, bombas de sucção e diques artificiais. No entanto, essas soluções mecânicas apenas aceleravam o escoamento da água, agravando a erosão a jusante e aumentando a vulnerabilidade das propriedades diante de qualquer período prolongado de estiagem. A paisagem parecia condenada a uma aridez irreversível. A reversão desse cenário de degradação começou com uma aliança que muitos consideravam impossível. Em 1990, o pecuarista John Griggs assumiu a gerência da fazenda Maggie Creek, em Nevada. Uma de suas primeiras tarefas foi buscar um carregamento de dinamite para explodir uma barragem de castores que havia inundado uma área de pastagem. Na mentalidade tradicional da época, os castores eram vistos como pragas agrícolas destrutivas que entupiam canais de irrigação e afogavam terrenos úteis. Ao mesmo tempo, Carol Evans, uma bióloga do Escritório de Gestão de Terras, estudava a degradação crônica daqueles mesmos cursos de água. Décadas de pastoreio contínuo e irrestrito haviam eliminado a vegetação das margens, provocando a incisão profunda dos rios. A truta da frente fria estava desaparecendo devido à perda das águas frias e profundas necessárias para suportar o calor do verão. A bióloga e o pecuarista representavam visões de mundo historicamente opostas, mas ambos compartilhavam o mesmo problema: a falta de água perene. Carol Evans propôs a John Griggs um acordo experimental que exigia modificações simples no manejo. Em vez de excluir o gado da propriedade de forma permanente, o que inviabilizaria o negócio da fazenda, eles implementariam um descanso sazonal. Os rebanhos seriam mantidos afastados das margens dos rios, apenas durante os meses mais quentes do ano, permitindo que a vegetação nativa se recuperasse. Griggs, apesar do ceticismo inicial da comunidade pecuária local, aceitou o desafio. Os resultados biológicos imediatos surpreenderam os pesquisadores. Já no primeiro ano, as gramíneas nativas voltaram a cobrir o solo das margens. Em meados da década de 1990, mudas de salgueiro começaram a fixar suas raízes profundamente nos sedimentos do leito. Foi nesse ponto que a equipe de restauração compreendeu um detalhe ecológico fundamental. São necessários entre 8 e 12 anos de recuperação da comunidade vegetal ribeirinha antes que um ambiente possa sustentar a colonização de castores. Os salgueiros precisam crescer primeiro para fornecer tanto o material de construção quanto o alimento básico dos animais. Os castores não criam a paisagem do nada. Eles respondem à restauração prévia da flora. Em 2003, o ecossistema atingiu o ponto de maturação ideal. Sem qualquer programa de reintrodução artificial ou gasto de dinheiro público com transporte de animais, os castores começaram a migrar de forma espontânea para Suzy Creek. Eles simplesmente caminharam rio acima, seguindo o cheiro dos novos salgueiros. Embora Griggs tenha sentido o impulso inicial de removê-los, Evans o convenceu a monitorar o comportamento dos roedores. Os animais construíram barragens sucessivas. As estruturas desaceleraram a velocidade da correnteza. A água retida expandiu-se lateralmente pelas margens secas, infiltrando-se no subsolo e recarregando o aquífero local. O lençol freático elevado, por sua vez, funcionou como um fertilizante natural, estimulando um crescimento ainda maior de plantas ripárias. Esse aumento na densidade vegetal estabilizou as encostas dos rios contra as cheias,
gerando um ciclo de alto reforço ecológico movido exclusivamente por animais trabalhando com lama e galhos nativos. Em 2010, os técnicos registraram um total de 271 barragens de castores ativas ao longo de 25 quilômetros do sistema hídrico de Maggie Creek. Quando a grande seca histórica atingiu o oeste americano, entre 2011 e 2015, o ceticismo remanescente colidiu frontalmente com os dados empíricos de campo. Enquanto os proprietários vizinhos operavam em prejuízo financeiro severo, comprando caminhões de água para salvar o gado, a fazenda de Griggs mantinha áreas verdes produtivas. Um estudo científico publicado em 2025 demonstrou que as lagoas criadas por castores chegam a aumentar a taxa de recarga do aquífero subterrâneo em até 10 vezes, quando comparadas às seções do mesmo rio que correm desimpedidas e sem represamento. O roedor transformou um riacho temporário e sujeito a enxurradas em um sistema natural e gratuito de armazenamento de liberação lenta. Para verificar se os resultados obtidos em Nevada eram replicáveis em outras bacias hidrográficas do Oeste, pesquisadores da Universidade Estadual de Utah iniciaram um monitoramento de 8 anos em Bridge Creek, no estado do Oregon. Ao longo de 34 quilômetros de rio, a equipe acompanhou o impacto térmico e hidrológico das colônias. A proliferação das barragens naturais resultou em uma conectividade subterrânea tão expressiva que bolsões de água fria começaram a surgir abaixo das represas, criados pelo afloramento do lençol freático protegido do sol. Essas poças passaram a funcionar como refúgios térmicos vitais para os salmões nativos, em rios cujas temperaturas superficiais no verão vinham atingindo níveis letais para os peixes. Para acelerar esse processo em áreas onde os castores ainda não haviam retornado devido à degradação severa, a equipe de cientistas desenvolveu uma técnica de engenharia de baixo custo, os análogos de barragem de castores. Trata-se de estruturas construídas manualmente por humanos, utilizando estacas de madeira cravadas no leito do rio, galhos de salgueiro trançados e vedação feita com lama local. Uma equipe de 3 trabalhadores consegue erguer uma dessas barreiras em poucas horas, por um custo inferior a $1.000. Esses análogos imitam a função física das represas biológicas, retendo sedimentos e elevando o lençol freático de forma imediata. Em inúmeros casos documentados, a estabilização ambiental gerada pelas estruturas construídas por humanos atraiu castores selvagens, que assumiram a manutenção contínua e a expansão das barragens sem qualquer custo adicional. Esse modelo contrasta diretamente com os métodos da engenharia civil convencional, que dependem do uso de maquinário pesado, concreto, gabiões metálicos e anos de licenciamento burocrático complexo. O custo dessas obras tradicionais ultrapassa facilmente dezenas de milhares de dólares por metro linear, e frequentemente as estruturas rígidas de engenharia falham ou causam erosão severa a jusante em menos de uma década. Os dados empíricos acumulados ao longo de décadas de monitoramento transformaram o experimento de Suzy Creek em um divisor de águas para a ciência da conservação. Os indicadores demonstraram um aumento significativo na estabilidade do fluxo de vazão dos rios no final da temporada seca, superando em muitos modelos matemáticos de computador que tentavam prever a capacidade de regeneração da bacia hidrográfica. Além dos resultados hidrológicos diretos, o retorno dos castores gerou bônus ecológicos e econômicos que ninguém havia planejado originalmente no início do projeto. A retenção constante de sedimentos finos elevou o nível do leito do rio, revertendo o processo de incisão e conectando permanentemente o fluxo d'água à sua planície de inundação histórica. Áreas que antes registravam cheias violentas e destrutivas, agora amortecem o pico das inundações de forma natural, protegendo a infraestrutura rural localizada a jusante.
O impacto mais surpreendente dessa restauração biológica manifestou-se na resiliência contra incêndios florestais. Entre os anos de 2020 e 2023, o oeste dos Estados Unidos enfrentou 4 das 5 maiores queimadas de sua história registrada. Um estudo científico publicado na revista Ecological Applications, baseado na análise de imagens de satélite do programa Landsat da Agência Espacial Americana, revelou um padrão impressionante ao mapear o comportamento do fogo em grandes incêndios. Os corredores de vegetação, que contavam com a presença ativa de barragens de castores, registraram uma redução média de apenas 19% no índice de esverdeamento após a passagem das chamas. Em contrapartida, as áreas ripárias vizinhas desprovidas dessas estruturas biológicas sofreram uma destruição severa, com perdas vegetais superiores a 50%. Como o solo saturado mantém a umidade das plantas extremamente elevada durante o ano inteiro, as zonas controladas por castores funcionam como barreiras naturais contra o fogo. Esses locais servem como refúgios de sobrevivência indispensáveis para espécies de anfíbios, répteis e pequenos mamíferos incapazes de correr mais rápido do que a propagação das chamas. Apesar da eficácia comprovada, a expansão dessa abordagem enfrenta uma barreira complexa: a estrutura jurídica da legislação de águas do oeste americano. A doutrina da apropriação prioritária, desenvolvida no século XIX durante a Corrida do Ouro e a colonização agrícola, baseia-se no princípio de que o primeiro indivíduo a desviar a água de um rio para um uso benéfico e produtivo detém o direito de propriedade sobre aquele volume em perpetuidade. Esse arcabouço legal foi desenhado especificamente para recompensar a extração mecânica de recursos hídricos. Ele simplesmente não possui mecanismos para gerenciar ou reconhecer o armazenamento biológico subterrâneo em escala de paisagem. Uma barragem que retém sedimentos e reabastece um aquífero inevitavelmente afeta as propriedades vizinhas e o fluxo ajusante, gerando contestações legais. Pelas regras atuais, os benefícios ecológicos coletivos produzidos pelos castores não impedem que um proprietário de terras remova legalmente os animais ou destrua suas estruturas se considerar que eles interferem em seus canais privados de irrigação. Os animais não respeitam linhas divisórias de propriedades, mas o sistema jurídico pune sua presença com base nelas. Para além dos tribunais, a escala do problema hídrico atual exige uma mudança drástica de paradigma. O Rio Colorado responde pelo abastecimento de aproximadamente 40 milhões de pessoas em 7 estados americanos. Entre os anos de 2002 e 2024, o monitoramento por satélite indicou uma perda alarmante de mais de 34 bilhões de metros cúbicos de água subterrânea em sua bacia hidrográfica, um volume equivalente à capacidade total de armazenamento do maior reservatório artificial do país. As respostas tradicionais do governo concentram-se em projetos de infraestrutura civil pesada, como usinas de dessalinização, reservatórios de concreto e megacanais de transposição que demandam bilhões de dólares e décadas de construção. No entanto, essas obras tentam mitigar os sintomas de um esgotamento hídrico, cuja causa estrutural começou há 4 séculos, com a erradicação do principal regulador biológico dos rios. Atualmente, a população de castores na América do Norte é estimada entre 10 e 15 milhões de indivíduos, o que representa apenas uma fração mínima de seu contingente original. Modelagens ecológicas sugerem que permitir a recuperação dessa população para 1/4 de seus níveis históricos traria melhorias mensuráveis na vazão de estiagem de grandes sistemas hidrográficos, como os rios Colorado, Snake e Columbia. O pecuarista John Griggs ajudou a mudar a percepção regional ao compartilhar sua experiência prática com outros produtores rurais, chegando à presidência da Associação de Pecuaristas de Nevada. Suas palavras sintetizam a grande lição de Suzy Creek.
A maioria das pessoas enxerga um rio apenas como a lâmina de água visível na superfície. Mas um ecossistema saudável funciona como uma imensa esponja subterrânea que hidrata toda a região ao redor. Os castores são os operadores dessa esponja. O obstáculo atual para salvar o oeste da aridez crônica não é a ausência de uma solução técnica eficiente ou a falta de recursos financeiros. É a dificuldade cultural de aceitar um modelo de gestão que depende da biologia de um roedor e não de engenharia de concreto. A infraestrutura de armazenamento hídrico mais eficiente e resiliente da história do continente já existe. Foi testada por milhões de anos. Funciona de graça e está pronta para trabalhar. Resta saber se a sociedade humana será capaz de adaptar suas leis e sua cultura a tempo de permitir que ela funcione. Os castores não são os únicos animais cuja remoção em massa desestabilizou silenciosamente o funcionamento de um ecossistema global. No próximo vídeo, examinaremos uma espécie marinha cuja ausência alterou profundamente os ciclos biogeoquímicos de todo um oceano. Ela foi caçada de forma industrial, seguindo a mesma mentalidade extrativista, e seu retorno recente está gerando descobertas científicas que contrariam um século de dogmas biológicos sobre a produtividade dos oceanos. Você não vai querer perder. Se este conteúdo foi útil para você, deixe seu gostei e considere inscrever-se no canal para acompanhar os próximos episódios.